E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Gravando até um pouco tarde já nesse domingão. Um fim de semana bem ruim, né? Pro futebol profissional do Santos. E vocês sabem o porquê, né? Eu já vou falar, claro, já. Enfim. Mas a base teve um final de semana bem bom. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sub-20 e Sub-17 mais especificamente. Assisti hoje o Sub-20, né? O Sub-20 jogou ontem. O 17 eu não vi, confesso. Eu só tô pegando pelo que eu consegui caçar por aí de lances e tudo mais, mas não vi a partida inteira. Mas antes, claro, eu vou falar que a parte ruim, né, do futebol profissional do Santos, o masculino, vocês sabem, já fiz o vídeo aqui. Inclusive, até acabei nem respondendo muito pessoal ontem nos comentários. Gosto de responder bastante, vocês sabem. Mas é que ontem, realmente, depois que eu cheguei em casa, eu falei, vou desligar completamente do Santos. E hoje, quando eu fui assistir, então eu vi o pessoal lá desabafando. Tô sempre lendo lá os comentários, né? Vi bastante vocês lá. Amanhã eu vou ver se eu respondo alguns e tudo mais, mas enfim. E o feminino foi rebaixado, né? Certamente vocês sabem, o feminino foi rebaixado, empatou com o Botafogo em 1-1 na Vila Belmiro. Os dois caíram, né? O Botafogo também. Lamentável, triste situação, né? Não surpreendente, porque eu não, já falei, eu não assisto para fazer análise do feminino, tá? Eu assisto de vez em quando, mas digo assim, não me sinto competente para fazer as análises sem assistir com frequência, não acho justo. Até por isso que eu não vou fazer um vídeo aqui só criticando a questão do rebaixamento. Merecia, mas não vou ser injusto, porque se eu não analisei do ano inteiro, não vou chegar aqui no rebaixamento e falar, né? Só, aliás, e criticar, vou falar, mas de forma rápida. Assim como também, se for campeã da Libertadores, que não vai, tá? Elas vão disputar a Libertadores, vai lembrar, o Santos ainda tem Libertadores feminina esse ano. Mas também não vou vir aqui fazer uma super análise, no máximo passar por cima. Mas é bom pontuar que esse time gastou mais do que o ano passado, que chegou entre as semifinalistas e foi para a Libertadores. Essa gestão contratou um ex-presidente que já nem está mais entre nós, né, mas estava lá participando da montagem desse elenco. Trouxeram de volta o técnico que o cara estava parado há 1000 anos, voltou ano passado, aí depois saiu por cartas de denúncias de assédio, 19. Enfim, resultou um triste rebaixamento, segundo na história do Santos, né? Em menos de um ano aí. Menos de 6 meses se bobear, né? Acho que não, 7 meses, né? Um no feminino e um no masculino. Triste. Mas, enquanto eu gravo isso, eu tava assistindo aqui o final meio, sei lá, do Sport Center aqui. Linha de passe, aliás. O Botafogo enfiou 4-1 no Flamengo. Situação que o Botafogo tava anos atrás, poucos anos atrás, era de pré-falência. Hoje tá aí, liderando, vice-liderança, sei lá, 4-1 no Flamengo, em vantagem na Libertadores. Fez uma campanha ridícula também no Brasileiro Feminino, porque caiu assim como o Santos. Mas acredito que também vai ser uma coisa pontual, que vão investir bem para voltar logo. Enfim, vamos falar da base, que os meninos foram muito bem nesse final de semana, tá? Introdução muito longa, 3 minutos falando do assunto que não era do vídeo. Sub-20 venceu o Sertãozinho, né, pela abertura. As duas rodadas, né, que eu vou falar foram da abertura da terceira fase do Paulista, né. Sub-15 também venceu, o 11 venceu. Acho que só o 14 que perdeu, mas vocês sabem que eu já não faço análise dessas categorias. Só 17 e 20. E o 20 venceu o Sertãozinho fora de casa por 2-1, time misto, né. O Sertãozinho que não é lá uma equipe muito forte, teve uma campanha só de 8 pontos, passou ali, tinha 8 pontos também, passou no grupo do São Paulo, né? O São Paulo liderou bem com 16 pontos aí, passou em segundo com 8, o Oeste estava no grupo deles também, fez 8. Então não é das melhores equipes, mas é uma equipe que tenta jogar bola, tá? Muitas vezes isso não acontece em times menores assim, mas o Sertãozinho tenta jogar bola, o Santos conseguiu vencer. Vale pontuar também que o Santos estava com o time reserva, tá? Vou falar a escalação daqui a pouco. E volta a campo agora semana que vem contra o Red Bull Bragantino no sábado às 3 horas da tarde, quase o horário do profissional. O profissional vai pegar o Amazonas no sábado também, igual aconteceu esse fim de semana mesmo, né? 1 hora antes. Só que antes tem o Goiás na quarta-feira às 3 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Lembrando, tem que vencer para classificar e torcer para o Fluminense perder para o São Paulo, porque o Fluminense empatou com o Inter na última rodada, então deixou ali, o Santos tem 25, o Fluminense 28. O Santos pode vencer e se classificar se o Flu perder. Torcer para isso, mas é bem difícil. O São Paulo tem uma campanha bem ruim, o Flu é o 8º colocado, né? E o jogo é no Rio. Mas, falando da partida em si, o Santos entrou em campo com... Vou falar aqui, pegar meu caderninho mais perto.
Gustavo Jundi, Lenin, Contreras, Samuel e Diego Matos. Vale pontuar que essa zaga aqui, pra mim, é a melhor do que poderia ser no Sub-20, tá? Contreras e Samuel. No meio de campo, Kenai, Everton e Lucas Ian. Na frente, Padula, Perlaza, estreando, né? O equatoriano Ronald Perlaza, que chegou aí recentemente. E o Enzo Monteiro. Entraram ainda o Vinícius Lira no lugar do Diego Matos, o Matheus Felipe no Kenai, o Gabriel Simples no Lucas Ian, o Pradella no Padula, o Damasio, David Damasio no Perlaza e o Rodrigo César no lugar do Enzo. Acho que vale pontuar aí que esse meio de campo, apesar de não jogar tanto junto, às vezes nem é titular sempre, é um bom meio de campo, tá? Eu gosto muito do Kenai, eu acho que o Everton também tem um potencial interessante ali. Se eu não me engano, ele tem 19, mas hoje eu tô sem PC, então se não eu procurava aqui, mas acho que dá para desenvolver ali, um jogador que tem uma chegada da área bem interessante. E o Lucas Ian, eu vi pouco jogar, eu acompanho bastante o Sub-20, mas ele não entra tanto, às vezes quando entra mais no final das partidas, e realmente fez uma boa partida, né? Fez uma boa partida, fez um golaço, um gol foi contra, que o Diego Matos dá um ótimo passe pro Perlaza pela ponta esquerda, ele cruza, o zagueiro faz contra, e o segundo foi dele, Lucas Ian, foi carregando, acertou uma paulada no ângulo, golaço mesmo. Enfim, acho que ele teve uma movimentação interessante, as principais jogadas passaram pelo pé dele, o canhotinho. A gente sabe que o badalado da família é o irmão dele, né, o Cauã Basile, mas o Lucas, uma partida interessante. Me surpreendeu de verdade. Então vamos ver, né, se de repente ele consegue desenvolver bem, sei lá. E o Sub-17, acho que não tem muito mais o que falar, tá? Perdão se eu fui muito raso, muito curto. Mas o Santos teve uma movimentação legal no primeiro tempo, foi pra cima, marcou pressão e tudo mais. No segundo deu uma recuada, o Sertãozinho cresceu um pouco, achou um gol, não um gol de cabeça. Mas foi só isso também. Depois o Santos controlou meio que bem a partida, conseguiu um bom resultado lá no interior. E agora é vice-líder do grupo, né? O Red Bull Bragantino, que é o nosso adversário semana que vem, venceu o Mirassol por 3-2, tá? E é o líder por gols marcados. O Sub-17 enfrentou o Comercial do Tietê fora de casa, venceu por 1-0. Gol do João Alves. Esse jogo, pelo que eu li e pelo que eu vi de lance e tal, foi um pouquinho mais feio e não que seja preocupante, tá? Mas pelo menos uma vitória ali contra um time que também é bem chato. O Comercial do Tietê é bem chatinho. E larga bem, né? Larga bem a equipe do Helder, que volta a campo domingo que vem, às 11 horas da manhã, contra a Ferroviária no CT Pelé. E quarta, antes, tem um confronto pelo Brasileirão Sub-20, já está classificado para as quartas de final, mas pega o Atlético Goianiense, vale garantir a liderança, né, do Grupo A, pega o Atlético Goianiense fora de casa às 3 horas da tarde na quarta-feira. Foi a campo com Paulo Henrique, Guilherme Cruz, Assis, João Ananias, Rafa Gonzaga, Fabiano, Lucas Jaime, Vinícius Fabre, e na frente Juninho, Matheus Xavier e Luca Amaro. Entraram aí o Yuri Soares, o Pedro Mursa, o Nicolas Augusto, o Diego Ferreira, o Luca Meirelles, o João Alves e o Murilo Teixeira. O João que fez o gol, né, da vitória. Gosto sempre de lembrar que o João Alves é o ex-João Vitor Souza, né, que agora é João Alves. Mas uma partida que não foi das melhores, né? Não foi das melhores. O gol sai no cruzamento, o Matheus Xavier e o João sobe de cabeça, o goleiro saiu meio errado e ele faz o gol. Mas é uma equipe muito talentosa que foi com o time reserva, tinha alguns titulares, vocês sabem, mas é uma equipe que pode entregar mais, né? Os reservas mesmo podem entregar mais. Acho que o Juninho é um jogador habilidoso que pode criar mais, faltou aparecer um pouco mais na partida. O Vinícius Fabre também é um jogador bem interessante de chegada na área, faltou também talvez aparecer um pouquinho mais. Os dois alas foram os titulares, que são ótimos laterais, o Guilherme Cruz e o Rafa Gonzaga, os dois de 16 anos, tá? Então, acho que essa equipe pode entregar mais. Nada que preocupe, abertura de terceira fase, tudo certo, 1-0, pelo menos garantiu os 3 pontinhos. Mas tem como entregar mais desempenho, mesmo sendo com reservas. Tá bom? Então, foi isso. Base vencendo, diferente do profissional feminino e masculino, que foram péssimos esse final de semana. Mas a base, pelo menos, teve aí boas vitórias. É sempre ter calma e analisar esses meninos. Inclusive, falando sobre analisar eles, amanhã talvez eu traga um vídeo sobre os pontas direitas aí. Mas vamos ver. Eu preciso do PC de volta, meu PC está no DM, meu PC. E aí a gente volta essa semana, amanhã, talvez para falar disso. Fechou? Valeu!